sabe, Vocês conhecem o Gacy? Eu não. O Gacy foi um serial killer americano, bastante perverso. O que o Gacy fazia? E o Gacy era muito também controlado, Ele tinha uma máscara social, ele tinha uma família, inclusive ele se vestia de palhaço, ele fazia animações em festas infantis, ele tinha uma ótima relação com políticos locais e ele tinha na fachada dele, né, na máscara social dele, ele era um empreiteiro. Então ele tinha ali um negócio de construção civil. Embaixo da casa do Gacy foi um dos maiores cemitérios já encontrados. A quantidade de corpos, você tem uma ideia, ele colocou corpo, ele depois já tinha uma segunda camada de corpo, todos de homens. Gacy era gay. E o que ele fazia? Ele matava, inclusive, os trabalhadores que trabalhavam para ele. Vixe. Ele tinha ódio dos homens. Amava os corpos dos homens. Ele era um serial killer, porque o serial killer, ele começa a ter o desejo da dominação, o desejo da morte. E aí, veja só como ele tinha toda uma máscara. Olha, ele tinha uma família, ele se vestia de palhaço. Esse daí, ó. Nossa, Ele ia em assustador, festinhas de criança. Meu Deus, olha isso. Olha, ele sorrindo, que gracinha. Não, ele debochava da polícia, ele é um dos piores serial killers. E ele tinha muito tráfico de influência com políticos importantes, inclusive, e ele matou durante muitos anos muitas pessoas. E aí o que acontece? Quando a polícia vai descobrir, este é o primeiro crime? Não. Ele Pode já tinha acontecer com cometido... Exatamente, Gê. Ele tem características de um serial killer, mas o serial killer, até o próprio nome diz, né, um assassino em série. Isso. Até o presente momento, ele é o assassino de uma única pessoa. Né? Até o presente momento, Mas pelo que amor ele de tem Deus. perversidade, Mas as capacidade. características são muito condizentes. Aquela moça que apareceu, senhora que apareceu morta, trabalhava na casa dele? Então, isso é uma outra coisa muito estranha, porque olha só o que vai chegar de informação pra gente, inclusive da própria autoridade policial. Eu não consigo, até agora, assim, a pessoa é encontrada morta naquela região de mata e o que é retornado, né, é que ela morreu de causas naturais. Ok, mas quem é que vai até o meio do mato, numa região de mato, para morrer? Parece meio Balada de Narayama, sabe? Vocês assistiram o filme que a Sim. pessoa sobe, né, para se despedir da vida. Sobe a Montanha de Narayama, um filme maravilhoso, inclusive. Aí eu olhei assim e falei assim, essa história tá estranha, porque, inclusive, esta mulher chegou a trabalhar para a família do Michael, entende? Aí vem essa informação, a gente, a princípio, tem que acreditar nos laudos que estão chegando, mas eu acho estranho, sabe, assim, de novo, assim, eu não consigo, por tudo que eu já vi, já analisei ao longo de muitos anos trabalhando com isso, essa história está estranha, muito estranha. E aí, de novo, o que ele quer? Ele quer ter o controle da narrativa e ele está querendo assumir tudo para ele, para não trazer nenhuma coautoria. Por quê? Porque talvez essa coautoria vá trazer para a gente outros casos. Alguém que já participa nos crimes com eles há mais tempo. Ou que já saiba disso. Ou Entende? também alguém que ele tenha um certo apreço, um certo carinho, que não queira, né, vê-lo também detido. Isso eu acho que esse homem aí não tem muito sentimento assim de carinho e apreço. Não, tudo bem, né? Porque, Não dá assim, pra gente chegar numa definição. Ele precisou, aqui só para as pessoas entenderem, ele teve que abordar a vítima. Tem tortura, ocultação na mata fechada, ausência de sangue e odor no carro. Porque, assim, isso não tinha, né? E acesso a Só tem informações privilegiadas. Quem que Exatamente. passou todas essas informações? É praticamente impossível ele ter feito isso tudo sozinho. Leva de um lado, leva do outro. A não ser que ele fosse um criminoso, como o Gacy que a gente mostrou, que já estava numa escala, assim, né, bastante avançada de maturidade criminal, para poder conseguir esconder tudo sem ninguém perceber. Então, assim, ele vai contando histórias, mas que entrou com o carro e aí tomou banho. E veja só a frieza desse homem. Porque depois de tudo que ele fez com essa moça, ele voltou para a vida dele. Como se nada tivesse acontecido, tentando aparentar uma normalidade. Você imagina você cometer um crime brutal. Digamos que, sabe, vocês dois estivessem juntos e ela tenta te atacar e você tem uma faca, você acaba
matando a Gia aqui, você está abaladíssimo no dia seguinte. Você não consegue, se você nunca cometeu nenhum crime, se tudo isso foi realmente um ato impulsivo, que eu não consigo acreditar nessa impulsividade, eu acho que ele é muito controlado, você estaria péssimo. E ele estava de novo no controle da situação. Então, assim, a gente precisa parar para entender que a gente está lidando com um caso bastante complexo. A polícia de Cajamar fez um excelente trabalho quando chega no Michael. Se vocês me perguntarem, este é o primeiro crime do Michael, eu vou usar aqui a dizer que esse é o primeiro crime que a polícia descobre do Michael. Quais são os outros crimes? A gente precisa, eu já tinha falado isso para o Bruno da outra vez, que esse caso vá para um departamento especializado agora. Sabe, aquele monte de fotos de mulheres Não é normal. precisa ser analisado. Será que alguma dessas mulheres está desaparecida? Quem são essas mulheres? Pegar os boletins de ocorrência de desaparecimento agora e checar, principalmente naquela região ali de Cajamar e arredores, para saber se não tem ligação. Porque vamos lembrar do maníaco do parque? Sim. Um corpo puxou o outro, que puxou o outro, que puxou o outro. Então, o que E ver se alguma dessas meninas também, infelizmente, já possa ter falecido. Tem que ver tudo isso. Então, assim, a gente pode estar ali de frente e a gente só vai ter essa resposta com uma certeza absoluta depois que toda essa análise for feita. Mas não dá para encerrar esse caso. Esse caso não está encerrado. Esse, para mim, talvez seja o maior erro, essa precipitação. A gente tem que entender o que são essas imagens. Esse perfil dele, ele tem um perfil de uma pessoa muito controlada, sádica, perversa, sabe? Ele não é um criminoso qualquer. Ele não é um criminoso de impulso. Ele comprou uma balaclava. Né? Isso tudo foi periciado. Aliás, me impressiona como esses artigos são comprados com essa facilidade. Mas uma balaclava, como assim? Pode usar no inverno, né? Não, tudo bem, mas deveria ter uma fiscalização maior na venda desse tipo de produto. Mas veja só como é fácil de você chegar no universo da pegada digital, do vestígio digital. Comprou online. Você comprou online, o que fizeram? Foram atrás das compras que ele fez. Tem um outro caso que é muito discutido, é um caso americano, que é daquele Bryan Kohberger, sabe, do homicídio de Idaho, onde os 4 estudantes morrem. O que acontece? É achado no local do crime uma bainha de faca, a parte que você vai proteger a faca. E lá tinha uma parcial do Bryan. Nunca se achou a arma do crime. Ou seja, dificilmente a promotoria nos Estados Unidos vai conseguir uma condenação somente com uma bainha de faca. Você precisa da faca. O que eles estão debruçados agora? Em todas as compras online que o Bryan possa ter feito. Esse é um caso recente? Ele aconteceu ali, ó. Tá ali, ó. Esse é o Bryan Kohberger. Ele era um estudante, ele fazia doutorado em criminologia. E o mais chocante é que ele não tinha relação com essas pessoas, né, que estão mortas. E, de novo, a promotoria pede, né, para segurar a questão de se encaminhar para um tribunal do júri, porque todas as provas são circunstanciais. Eles precisam de provas mais robustas. Mas vale lembrar aqui que esses 4 adolescentes foram assassinados de forma brutal. Tinha tanto sangue na casa que o sangue escorria pelas frestas. Meu Deus. Da casa. Sabe? E todos foram infelizmente mortos com esta faca, como se fosse uma faca de caça. Mas a única coisa que foi encontrada foi essa bainha, que tem uma parcial da digital dele. Mas isso não prova que ele é o assassino, entende? Sim. Como tudo isso é É frágil. uma evidência, mas não é uma prova